Você quer entender mais os seus sinais e sintomas? Então acompanha a sequência de lives de conteúdo com as histórias de quem venceu a síndrome fúngica. Você vai conseguir compreender mais o que está acontecendo aí do outro lado e impulsionar a sua busca pelo resultado. Porque independente dos sinais e sintomas que cada um de nós desenvolve com o tempo, que são característicos da síndrome fúngica, existe um caminho, existe uma luz e não é normal viver com queixas. Então eu trago sempre aqui bem nutridas para contarem a jornada delas. Eu não sei se vocês acompanharam o conteúdo da manhã. Eu fiz uma entrevista com uma bem nutrida pela manhã que foi maravilhoso. E agora eu vou conversar com a Marcele, que se disponibilizou a entrar aqui ao vivo para contar a história dela. Espero que seja construtivo. Eu sei que porque sempre vocês me contam que escutaram a história de outras pessoas e se identificaram, assim como vocês se identificam com a minha também. Então eu trago aqui pessoas para compartilharem a sua história de vitória. Deixa eu chamar a Marcele aqui. E para quem não está entendendo nada, é nova por aqui, acompanha que com o tempo você vai entender melhor os conteúdos. Oi, Marcele! Oi, boa noite, Sheila. Boa noite a todos. Boa noite. Marcele, coloca uma luzinha aí para você. Acho que ficou escuro um pouco. Acho que o quarto ficou bom. Tá, Ficou melhorou. melhor? Tá. Ah, perfeito. É porque a luz do quarto é um pouco mais escura. Oi? Você tá maravilhosa. Tem que botar luz aí, tem que Ai, ampliar. obrigada. Obrigada, porque só tem a da mesinha de estudos aqui. A luz é um pouco mais escura, mas acho que ficou bom, né? Ficou melhor? Pô, melhorou. Marcele, muito Ai, que ótimo. tempo. Obrigada por entrar aqui e contar uma parte aí da sua história de vitória. Obrigada por compartilhar isso com outras pessoas, que eu sei que uma pessoa sendo tocada, que a gente consiga impulsionar, isso faz com que essa corrente aí seja espalhada e as pessoas saibam que não é normal viver com sinais e sintomas, com um conjunto de sensações ruins e achar que isso é vida. Não, não é vida. Não, Vida é não. vitalidade. E Sim. obrigada por entrar aqui ao vivo e contar a sua história. E para a gente começar, Marcele, sinta-se em casa, à vontade, e conte como você identificou que você estava com síndrome fúngica. Primeiro fala de onde você é Tá. e conta um pouco sobre você e como você identificou que estava com síndrome fúngica, como que foi a sua virada de chave para entender que precisava cuidar da parte da nutrição. Fica à vontade para contar. Obrigada. Boa noite novamente a todos. É um prazer enorme estar aqui falando com você diretamente de alguma forma, poder assim, tocar alguma outra que esteja passando por uma situação semelhante e dizer que é possível reverter os quadros, qualquer coisa que você esteja sentindo, persevere porque é possível. Eu sou de Brasília, Distrito Federal. É, a minha a minha história começou assim severamente em abril do ano passado. Porém, era aquilo que uma vez você falou, o nosso copo ele já vem cheio. Às vezes cai uma gotinha aqui e outra ali, mas a gente acha que é normal. A gente acha que uma língua esbranquiçada é normal. A gente acha que uma candidíase, uma infecção de repetição, uma vez ou outra, aí você com um remédio que o médico ali te passa os sintomas passam e você acha que é normal. E assim a vida segue. Porque na maioria das vezes a gente não para se olhar. A gente está mais voltada para o outro, está mais voltada para as coisas externas, para as conquistas externas, mas a gente não para se olhar e foi o que aconteceu comigo.
No final de 2019 para 2020, foi a gota d'água para o meu copo transbordar. Eu voltei, eu sou servidora pública, mas eu voltei a estudar para a carreira que eu almejo no momento. Então foi um período assim muito conturbado da minha vida, estresse, muita cobrança. Eu me identifiquei muito com a sua história porque eu sou uma pessoa do tipo que eu achava que eu precisava fazer e não olhava para mim. Eu me deixava para depois, sabe? Eu precisava ali cumprir, me colocava como eu preciso fazer, eu preciso conquistar, eu preciso estudar e me deixava para depois. Então, no finalzinho de 2019, foi quando as coisas começaram a desandar assim na minha vida. Relacionamento conturbado à época, muito estudo, muita pressão no trabalho, que eu sou da polícia, então muita pressão no trabalho, aí estudando para uma outra carreira, me cobrando excessivamente em realizar, em conquistar o que eu almejo. Comecei a sentir de forma mais aguda os sintomas de candidíase, mas não só com isso, infecções de repetição, muito inchaço abdominal e alimentação extremamente inadequada à época, muito vinho, muito doce, muita comida japonesa. Então, assim, comecei a me deixar de lado. Atividade física comecei a deixar para depois, porque qualquer tempo livre para mim era para os estudos. Eu achava que eu tinha que estudar 24 horas por dia, pronto e acabou. A minha vida era aquela dali. E o relacionamento conturbado à época, assim, desestrutura todo, foi a gota d'água, foi o fim. Aí em abril de 2020 foi quando tudo começou assim de forma contínua. Eu fui a vários médicos em 2020, vários médicos. Me fizeram fazer 2 colonoscopias num intervalo de 6 meses no ano passado. Por quê? Só dava cândida nos meus exames. Eu fiz vários exames, check-up, o corpo inteiro, e não dava nenhuma alteração, sempre voltado para candidíase, desbiose, mas assim, nenhum especialista tocou no assunto de alimentação, nenhum especialista foi capaz de olhar para mim e falar, olha, você é um todo, não é uma parte isolada, mas você é um todo. Não adianta você olhar só para uma parte, só para um sintoma, só para um diagnóstico de Candida albicans. Não, é o todo. Era o emocional, era o desequilíbrio na alimentação, era o estresse, porque com a situação em si, eu beirei a depressão, sabe? Eu me vi numa situação em que eu não me reconhecia mais, porque eu cheguei a pesar 45 quilos, de 56, o meu peso drasticamente baixou para 45, porque eu comecei a seguir as orientações de uma nutricionista à época, que simplesmente me deixou extremamente restrita na alimentação, colocou tudo junto e misturado, probiótico, óleo de orégano, e assim, sabe, só me fez gastar dinheiro. Falou que eu poderia continuar com uma atividade física normal, e eu malhava pesado. Então, isso fez com que em 3 meses eu baixasse o peso de 56 para 45 drasticamente.
Então eu entrei num ciclo em que a minha imunidade ficou extremamente baixa, a ponto do meu corpo, sabe, não absorver nada. Acho que você lembra, teve numa live de dúvidas, eu cheguei a falar que eu não conseguia, parecia que o meu corpo não conseguia se recuperar, sabe? Então, cheguei a ser até diagnosticada com parasita. A gente, sabe, não vê solução, e foi o que aconteceu comigo. Hoje, para minha história, né, para as coisas que eu sentia anteriormente, até a minha libido eu achava que era normal, libido baixa. Eu achava que era normal e não era. Tá travando. Oi? Travou. Sheila? Oi. Você consegue me ouvir? Travou. Voltou. Não. Acho que agora voltou. Agora é assando. Voltou? Acho que agora foi. Agora eu consigo te ver sem travar. Perfeito. Desculpa, você fez alguma pergunta que estava travando, eu não ouvi. Não, você estava contando dos diagnósticos que você teve e pensando nesse conjunto de profissionais que você passou, o que você achou dessa busca por diagnóstico? Você sentiu, como você disse, não estavam te olhando como um todo. Você achou que fez sentido essa busca, esse excesso de exames? Naquele momento estava fazendo sentido para você? Nenhum. Naquele momento fez sentido porque eu não sabia o que fazer. Apesar de ter gasto assim, muito dinheiro com essa busca excessiva de saber o que estava acontecendo, hoje eu paro para raciocinar que não fez sentido algum, só que a época fazia para mim porque eu não sabia o que fazer. E eu morava sozinha, então eu sentia várias coisas e por mais que, por exemplo, usasse uma medicação, uma pomada, passava um dia, no dia seguinte eu já estava sentindo N coisas novamente, com a minha imunidade baixíssima, nada absorvendo, me sentindo fraca, sabe? Então eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu preciso encontrar uma saída, porque, como eu te falei, eu beirei a depressão. Beirei a depressão mesmo, no sentido de. Peço até perdão a Deus hoje em dia, mas no sentido de pensar em fazer algo de ruim contra mim, entendeu? Porque
a época a situação ficou tão assim pesada para mim porque eu não sabia o que fazer. Então a época para mim a única solução era procurar uma resposta onde quer que ela estivesse. Mas hoje em dia, assim, mais consciente de tudo, não vale a pena, sabe? Porque, assim, apesar de eu ter encontrado uma resposta, mas eu não estava procurando de forma adequada, eu não estava procurando de forma clara, porque foi muita coisa que me fizeram fazer, sabe? Tomei remédio para verme, como eu te falei, me fizeram acreditar que eu estava com parasitas no sangue. Então, fiz exames até invasivos, como, por exemplo, 2 colonoscopias num decorrer de 6 meses. Você está entendendo? Assim, não dando nada, o meu intestino totalmente certinho, tudo, sabe? Então muitas das coisas só serviram para me deixar ainda mais apreensiva. Porém, eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque eu não sei você, mas eu acredito muito que nada acontece por acaso. Nada. Nada acontece por acaso e a resposta ela vem. Às vezes a gente é que não está observando a resposta, a gente que não está parando, silenciando para poder realmente ouvir a resposta, o sinal, que foi justamente o que aconteceu quando eu te conheci. A mensagem do seu e-book apareceu para mim do nada na internet, num momento de desespero, sabe? Eu não sei se você acredita, mas eu acredito muito em Deus e eu sei que eu tenho plena certeza de que Ele fala com a gente de diversas formas. E para mim, o sinal do seu e-book foi uma fala para que de alguma forma me ajudasse e me ajudou e muito, porque eu vi no seu método, no seu e-book, a minha última saída. Porque eu estava numa situação de que eu não sabia mais o que comer. A nutricionista havia me tirado quase todas as frutas, principalmente as doces, porque para ela as frutas doces ocasionavam a candidíase. Eu estava numa alimentação extremamente restrita, estava pesando 45 quilos, então eu não andava, eu me arrastava de tão fraca que eu estava. Você viu a foto que eu te mandei via direct? Eu poderia ter até trazido para mostrar aqui, mas enfim, acabei esquecendo. Mas assim, foi uma situação extremamente crítica mesmo. Então, quando eu conheci o seu canal, quando eu conheci o seu e-book, através de uma, né, que eu acho que veio para a minha última saída. O meu, isso, eu agarrei, vai trazer de volta. Quer falar? Travou aqui. Sinal tá com delay, ele tá demorando para chegar aí. Então eu falo e vai demorar alguns segundos para chegar aí a mensagem para você, tá? Tá, eu tô percebendo, tranquilo. E Marcele, você, depois de passar por tudo isso, quando você aplicou o conteúdo, porque aí depois você entrou no método. Então você fez uma Isso. trajetória completa, né? Você foi de e-book e depois Fiz, foi para o método. fiz. Eu fiz o ciclo 21 2 vezes, porque eu comecei pelo e-book. O seu e-book apareceu para mim, o seu canal apareceu para mim em novembro, no finalzinho de